Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Circuito Mulher, um evento planejado para que você possa ser a sua melhor versão, para que você possa contar as suas histórias e se conectar aqui a pessoas maravilhosas. E nesta palestra, como já de costume, eu tenho uma presença muito bacana, uma pessoa muito legal para apresentar para vocês, que eu quero que aí do outro lado da telinha, com muitas energias positivas, vocês recebam aqui no nosso palco virtual a Priscila. Pri, seja muito bem-vinda ao Circuito Mulher. Muito obrigada, Tati. É um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco de sabedoria aprendida com outras mulheres incríveis também. Eu sinto a gente não estar presencialmente para ter aquele aconchego, aquele calorzinho no coração e trocar, porque eu acho que a troca faz com que os assuntos ainda fiquem mais relevantes, mas eu estou muito, muito agradecida e honrada, e aí eu queria também fazer um agradecimento especial para Márcia Fante, que foi quem me estendeu o convite, e aí eu estendi para várias outras mulheres que eu acho também incríveis, para que a gente possa empoderar cada vez mais a mulherada, para, como você disse, Tati, que elas alcancem a melhor versão e possam de fato sonhar e transformar os sonhos em realidade, né? E Pri, como o network, né, esse network de qualidade ajuda a abrir portas na nossa vida. Às vezes a gente acha, né, que o network ele é algo somente protocolar, né? Então, eu preciso ter muitas conexões de internet, muitos isso, muitos daquilo. Eu falo assim, não, você tem que ter bons relacionamentos, porque esses bons relacionamentos vão abrir grandes portas para você. E a Márcia é uma querida, né? Tive a oportunidade de conhecê-la bem no ápice da pandemia o ano passado, então assim, a nossa amizade é super recente, mas ela lá do outro lado do mundo continua me ajudando, então sempre que eu preciso, Marcinha, né, starta o seu networking para mim aí, tô precisando de gente. Ela sempre, né, com muita sabedoria, com muita humanidade, tá lá para poder ajudar, e é sempre muito bom reconhecer essas pessoas especiais da nossa vida, né? Com certeza. E um agradecimento e reconhecimento especial para você também, que é uma inspiração, assim, de verdade. Desde o primeiro momento, a primeira mensagem que eu vi sua, o tamanho do evento, a proporção que está tomando e o impacto que você está causando na vida das mulheres e com todo o contexto que a gente sabe nos bastidores que você está passando, Tati, você é uma guerreira, toda a minha admiração por você, que você continue, assim, sendo essa pessoa tão iluminada, tão especial e transformando a vida de muita gente, de verdade, assim, quero te ter perto de mim para todo sempre nessa jornada. Obrigada, Pri, obrigada. Eu acho que, novamente, né, com as pessoas certas que sonham as mesmas coisas que você, é mais fácil a gente passar pelas dificuldades da vida que vão acontecer, independente da nossa vontade, né? Então, estar aqui gravando esse evento, né, para mim é muito, muito especial, né? Muito mais do que especial. Eu quero que esse conteúdo de qualidade possa chegar a milhares de mulheres que vão, né, nos representar, né? Representar esse nosso conhecimento aí Brasil afora. Mas Pri, pra gente poder começar, fala um pouco pra mim, faz um pequeno spoiler assim da sua palestra, né? O que o pessoal que vai acompanhar a partir de agora vai conseguir aprender através dessa jornada que você vai nos convidar? Acho que o grande ponto, Tati, é que as pessoas entendam e consigam reconhecer em que modo de vida elas estão vivendo. Se elas estão vivendo um modo de vida piloto automático ou se elas estão conseguindo ser mais protagonistas da própria vida. E também uma coisa que eu gosto muito, que eu aprendi aí na vida, na jornada, a gestão das nossas emoções. Porque às vezes a gente quer ser a super mulher do século XXI, empoderadíssima e sem tempo para reconhecer e acolher o que a gente está sentindo de fato, achando que isso vai nos trazer mais poder, mas que não poder no sentido de querer mais ou status, no sentido de poder empoderado, assim, né, de ser protagonista de fato. Mas se a gente não para reconhecer e gerir essas emoções, a gente pode correr o risco de cair num ciclo vicioso muito perigoso.
Então eu vou falar um pouquinho sobre isso e como fazer essa gestão. Muito bem, eu estou precisando demais desse seu tipo de conhecimento, dessas suas informações, Pri. Vou ficar aqui, ó, de bastidor, coladinha na tela da TV, para poder realmente aprender tudo que você veio trazer para a gente hoje. Quero que você se sinta à vontade nesse nosso palco virtual, porque a partir de agora ele é todinho seu. Muito obrigada, Tati. Que simpatia, gente, que delícia. Queria que ela ficasse aqui comigo o tempo todo. Bom, meninas, sejam bem-vindas a esse nosso momento. Como eu disse, eu queria que a troca fosse muito mais pessoal, que eu pudesse estar com vocês, ainda que virtualmente, para ouvir as vozes, mas eu vou deixar no final o meu contato para que vocês, se precisarem de qualquer coisa e seguirem aí nas reflexões e digerindo todo esse conteúdo, que a gente possa seguir trocando. E eu vou fazer o meu melhor para, nesses 20 minutos, plantar uma sementinha de transformação no coração de vocês para começar essa jornada. Quero falar um pouquinho de mim. Eu sou a Pri Amaro, eu sou apaixonada por desenvolvimento pessoal, por transformação humana. Meu propósito de vida é despertar a melhor versão das pessoas. Então, por isso, quando a Tati falou e quando eu vi o projeto, eu falei, gente do céu, o projeto ele foi feito para o meu propósito de vida, para eu colocar esse propósito aí na rua. Então, eu tenho essa missão, né, de fazer com que as pessoas se tornem protagonistas para usarem sonhar. Quantas vezes a gente não deixa os nossos sonhos ou sequer sonha de fato, porque não tem a coragem, fala não vai dar certo, não é para mim, não é isso. E aí começa a se colocar tantas desculpas. Então, eu quero impactar muita gente para que muita gente possa sonhar e transformar esses sonhos em realidade. Isso me fez sair do mundo corporativo depois de 17 anos de experiência em grandes empresas como a P&G, a Danone e a Nike, onde eu tive a minha última passagem como diretora regional de talentos para a Ásia, Pacífico e América Latina. Isso foi em dezembro do ano passado. Pedi demissão, foi uma decisão difícil, mas uma decisão que eu tive muita parceria do meu marido, que é um baita parceiro e que me ajudou muito, né, a de fato ter essa coragem. E desde janeiro eu estou à frente da Catalyse. Catalyse existe já há 3 anos, mas eu fazia isso como hobby, para vocês verem como eu gosto de desenvolvimento pessoal. Mas a partir do momento do nascimento do Matheus, que já é meu lado B entrando um pouquinho, ele vai fazer 1 ano e 9 meses, desde que ele chegou na minha vida, o meu hobby é ficar o máximo de tempo possível com o meu gordinho. E então agora Catalyse é de fato meu projeto de vida. A gente é uma incubadora de vidas com paixão, com significado e com realização. Então, eu estou atuando como coach, como mentora, consultora, e todas as formas possíveis, impossíveis, imagináveis para despertar esse potencial humano. Eu também sou maratonista, adoro correr, adoro me exercitar, pelo prazer que traz e pela conexão que eu sinto do meu corpo com a minha mente, com a minha alma, me fazendo uma pessoa melhor. Bom, a gente vai falar um pouco sobre as nossas emoções, que moldam como a gente percebe e como a gente interage com o mundo. Então, a primeira reflexão que eu gostaria de fazer com vocês é como que vocês estão vivendo? Você está vivendo de forma super apressada? Parece que você está sempre atrasada para um compromisso, você já acorda e toma um café da manhã express, bem rapidinho, porque você não pode perder tempo, e aí você vai pairando de uma reunião para outra, e aquelas centenas de e-mails, até que você chega às 17 horas, quando finalmente você vai conseguir trabalhar um pouco, porque o pessoal sossegou o facho, e você está tentando equilibrar todos os seus múltiplos papéis, tentando ser uma super mulher, ficando meio frustrada quando um pratinho cai em meio aos 50 pratinhos que você está equilibrando. E, aliás, né, quando chega no final do dia, você só tem vontade de assistir Netflix, e nem é que você vai assistir um documentário ou uma série de fato intencional que você escolheu ali para o seu lazer. Muitas vezes você pensa, ai, só hoje eu vou comer um hambúrguer com batata frita, porque eu mereço. Né? Tô tão lascada na vida, tanta correria, tanta coisa, que hoje eu mereço. Eu mereço comer uma barra de chocolate inteira, eu mereço me dar este presente, afinal de contas, quanta tragédia, quanta dificuldade na minha vida, então eu posso. Se você se reconheceu em um ou mais elementos desse contexto,
provavelmente você está vivendo no modo piloto automático. É um modo de vida muito perigoso. Primeiro, porque nos faz acreditar que a gente não é dona da nossa vida. Então, traz essa crença de que as coisas e as pessoas são mais importantes que a gente, e, portanto, elas podem ditar as nossas prioridades, podem ditar as regras, podem ditar como eu devo me portar, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, qual é o padrão social. Então, se eu estou no modo piloto automático, eu perco a essência e a verdade de que eu sou dona da minha vida. Ninguém mais é dona da minha vida. Eu sou dona de mim. E o segundo ponto muito perigoso desse modo é o fato da gente anestesiar as nossas emoções. Porque a gente não tem tempo de viver uma emoção. Se eu sinto uma tristeza, eu falo, tô cansada, vou dormir. Dorme no final de semana inteiro, porque tô cansada. Não é porque eu tô triste, tô cansada. Então a gente confunde. E não é talvez porque eu tenha contado para mim essa mentira, porque de fato eu acredito naquilo, eu acredito que eu tô cansada de fato. Há um componente cansaço físico, mas a maior parte do cansaço é mental, porque eu estou vivendo nessa afobação. E aí eu vou perdendo essas conexões dessas emoções que trazem tanta riqueza para a gestão da nossa vida. Quando eu me percebo, quando eu consigo reconhecer e acolher uma sensação, uma emoção, eu consigo pensar o porquê eu estou me sentindo dessa forma, o que me fez sentir dessa forma, qual foi o gatilho, o que eu pretendo para minha vida para frente. Então, voltando a vida nos trilhos, reconhecer e acolher a emoção é você se sentir, se nutrir. Não significa ficar jogado no sofá ou jogado na cama porque eu estou sentindo tristeza. Então, a Pri falou para eu acolher minha emoção, então eu vou chorar. Chora o suficiente para você entender o momento, para você acolher aquilo e se reinventar. E ressignificar aquele acontecimento ou aquela emoção para que a sua vida volte a rodar e da forma melhor. A gente vive nos altos e baixos, e a impermanência é a única certeza, né? A gente, num dia maravilhoso, a única certeza é isso vai passar. Num dia péssimo, isso vai passar. E eu tenho vivido muito isso, esses altos e baixos. Um outro ponto muito perigoso que esse modo de vida piloto automático traz, essa armadilha aqui, ó, gente. Para todo estímulo, pá, uma resposta. O nosso subconsciente, ele é o maior arquivo de respostas prontas. E ele foi feito dessa forma, ele foi projetado assim pelo maior cientista criador, que eu acredito que é Deus, que nos fez assim para o momento que a gente precisava de sobrevivência. Então a gente precisava de agilidade ali na tomada de decisão, não dava para parar muito tempo para pensar o que eu faço agora que está chegando esse perigo. Não, vai, corre, sobrevive. Isso continua incrustado na gente e é um mecanismo de inteligência do cérebro. Quando a gente usa isso a nosso favor, esse é o princípio do hábito. A gente não precisar pensar, a gente conseguir atuar de forma efetiva, de forma a trazer bem-estar para a gente, algum hábito saudável. Então, eu, por exemplo, eu pratico exercício todos os dias, 6:30 da manhã, tocou o despertador, bateu, não tem soneca, gente. Meu marido falou, nossa, mas você parece uma doida, porque toca, você já sai da cama. Saiu da cama, porque se eu for pensar e deixar que, né, o confortinho, ainda mais esse frio que tá tendo, isso é bom. Isso é um piloto automático bom. Agora, geralmente, o nosso viés de piloto automático é uma vida com coisas que não estão agradando, né? Com coisas que a gente gostaria que fosse diferente, que a gente gostaria de ter uma nova resposta. E aí, quando a gente vive dessa forma no piloto automático, estímulo-resposta, se eu tô de dieta e alguém me oferece um doce, ai, por favor, vou aceitar. Se alguém me xinga no trânsito, eu xingo de volta. Alguém grita comigo, eu grito de volta. Por quê? Porque eu tô agindo aqui, estímulo-resposta, ação-reação. Isso tanto é verdade que os marqueteiros estudam a nossa forma de pensar e reagir para impulsionar a compra de impulso. A compra de impulso não existiria se não fosse esse nosso mecanismo de ação-reação. Então, vocês podem se perguntar agora, mas Pri, como que a gente faz para sair dessa armadilha? E é uma forma relativamente simples, que é tomar consciência. Ou seja, entre o estímulo e a resposta, criar uma liberdade para escolher que resposta eu quero ter diante desse estímulo.
criar essa liberdade para escolher a resposta de vocês diante dessas situações da vida e não usar isso como pretexto e como desculpa para que as coisas não aconteçam. A gente pode olhar o lado positivo. É um otimista realista, não é um otimista deslumbrado. Então, o que além do que tá trágico, o que é ruim, o que além disso a pandemia trouxe? Para mim, trouxe a convivência com meu filho, que eu jamais teria tido tanta convivência. Provavelmente eu deixaria ele numa escola, numa creche, eu veria poucas horas por dia. Eu estava trabalhando de casa, mas a cada break biológico que eu tinha, eu ia lá dar um cheirinho nele, falar que eu o amava. Tive então essa possibilidade, tive a possibilidade de trabalhar remotamente e agora está no Brasil, fazendo o que eu amo, empreendendo, tomando todo o risco de um empreendedor, mas tive essas possibilidades. Uma outra situação que acontece aqui diante de uma doença, por exemplo, né? E eu estou vivendo essa situação com a minha sogra, que é como uma mãe para mim, que foi diagnosticada recentemente com câncer na coluna, e ela está reagindo da forma mais empoderada e mais protagonista, criando totalmente essa liberdade de escolha, o que tem trazido uma melhora significativa para ela. Então, o médico ele está encantado com o progresso e tem trazido também muita paz para a família. A gente não pode escolher a doença, a gente pode escolher como a gente reage diante dela. E já é comprovado cientificamente que quando a nossa mente ela se conforta, ela se recompõe, a forma com que a doença se desdobra dentro do nosso corpo é muito menos letal, muito menos agressiva. E aí não precisa ir para todas essas grandes situações. A gente pode, para cada situação da nossa vida, se colocar esse espaço, essa liberdade para escolher. Estou triste no meu trabalho, não suporto mais o que eu faço. Eu posso ter a liberdade de olhar para outras coisas. Não significa pedir demissão, largar tudo, jogar tudo para o alto e ir de forma enlouquecida fazer o que ama. Não, fazer uma transição. Ficar na inércia, no lugar ali parado, só reclamando que está infeliz no trabalho, não vai trazer nenhuma satisfação. Quando a gente se coloca em movimento, o universo também conspira a nosso favor para trazer consequências positivas. O pai dessa teoria é o Viktor Frankl. Ele foi um professor neurologista, psiquiatra, e ele viveu em campos de concentração durante a guerra. E ele pôde experimentar toda essa teoria dele, né, de escolher a reação. Ele falou, não posso escolher. Tem um livro dele que é belíssimo, Em Busca de Sentido, e ele vivia ali todo o tormento e ele percebia as pessoas. Então, ele, nessa posição de neurologista, ele ia percebendo cada uma das pessoas, como elas reagiam. Então, ele conta das pessoas que perdiam a humanidade em troca de um pão, em troca de um cobertor. Ele falava daquelas pessoas que conseguiam enobrecer a alma, que estavam morrendo de fome, mas que compartilhavam a migalha entre as pessoas que estavam lá. E aí ele trouxe para a vida dele a reflexão do Dostoiévski, que era, eu temo somente uma coisa, não ser digno do meu tormento. E ele falou, eu tenho que ser digno disso. Pode ser que eu não viva, pode ser que eu não saia daqui para contar essa história. Então eu tenho que fazer essa vida fazer valer a pena, fazer ter sentido. E o sentido dessa minha vida não vai vir pelo conforto, não vai vir pelas relações com as pessoas. A esposa dele estava em outro campo de concentração e ele não sabia se a esposa estava viva, estava morta, não sabia se ia reencontrar as pessoas que ele amava. Ele falou, então a minha existência aqui tem que ter sentido. E um sentido de ter dignidade, de me manter humano até o fim da minha vida. E por fim ele saiu e ele foi dar aula, ele criou a logoterapia, criou tantas outras coisas incríveis aqui para nos ensinar um pouquinho dessa forma de viver. Um ponto importante também, quando a gente toma consciência, é a gente conseguir ter essa vida com mais leveza. Quando a gente escolhe as nossas reações e a gente percebe que a gente não é refém das coisas, das circunstâncias, das pessoas, a gente sente uma paz de espírito, então pode vir a situação. A situação não define quem eu sou, não define a minha essência. Então, eu posso, mesmo diante de uma situação difícil, me portar de uma outra forma. E sei que isso vai passar. E quando eu entendo qual é a porção de ação que eu tenho sobre isso, o que eu posso fazer, isso te empodera e te coloca em ação. E deixa o que está fora do controle lá para fora, não é uma preocupação nossa. A gente vai controlar e vai colocar nossa energia naquilo que a gente influencia. E isso faz a roda girar. Isso faz a vida fazer sentido, ter leveza e ter felicidade. E por falar em felicidade, né, que é uma emoção, eu queria propor mais uma reflexão com vocês.
Primeira coisa, você consegue perceber as suas emoções? Ou você está vivendo de forma anestesiada? E, conseguindo perceber, reflete um pouquinho quais foram as 3 ou 4 emoções mais recorrentes na última semana. Para um segundo para pensar sobre isso. E vamos entender como que as emoções funcionam. Eu estou trazendo aqui uma teoria do The Energy Project, ou seja, o projeto da energia, e eles falam um pouquinho como as emoções funcionam dentro da gente. Então, basicamente, as emoções, elas se organizam em 4 quadrantes que são representados nesses eixos. Então, tem o eixo de alta energia e baixa energia. O que significa? É o padrão vibratório da emoção. Existem emoções que são mais ativas e que são mais energéticas e emoções que são mais passivas, né? Um pouco mais baixo padrão energético. E tem as emoções mais positivas e aquelas que são mais negativas. Não é sobre bom ou ruim. Não estamos aqui rotulando as emoções. Todos nós sentimos emoções dos 4 quadrantes. Aqui o que a gente está fazendo é classificando para que a gente entenda um pouco mais essas nuances e como elas se dão dentro da gente. Porque tudo aquilo que a gente consegue nomear fica mais fácil da gente gerenciar. Então vamos lá. Num dia normal, a gente está se sentindo, quando a gente está no trabalho que a gente gosta, fazendo algo que a gente gosta, a gente se sente otimista, entusiasmada, confiante, revigorada, feliz. Nossa, eu tô mega empolgada com isso, tô super comprometida. Alta energia. Uau, eu tô super comprometida. Zona de performance. Tô muito animada, muito entusiasmada, que lindo projeto, nossa, a gente precisa fazer mais, a gente precisa entregar mais, eu preciso fazer cada vez mais, eu vou virar à noite para fazer, porque eu tô muito animada, eu tô muito entusiasmada, e aí eu começo a ficar ansiosa, eu começo a ficar com medo, preocupada, autocrítica, o que você tá fazendo? Não acredito que você cometeu esse erro, julgadora, impaciente com as pessoas, pelo amor de Deus, a gente tá fazendo esse projeto, você não tá entendendo ainda que a gente tá fazendo um projeto que é para mudar a vida das pessoas? A gente precisa fazer isso até tal dia, tal. Aí começa a pressão, veja, viés negativo, zona da sobrevivência. Conforme a gente vai ficando ansiosa, com medo, autocrítica, a gente começa a ficar exausta, vazia, deprimida, triste, indefesa, as coisas não começam mais a fazer sentido dentro da gente, falando, meu Deus, por que eu tô fazendo tudo isso? Eu tô deixando de ver meu filho, minha filha, tô deixando de conviver com os meus pais, com meus amigos, com meu marido, o que tá acontecendo comigo? Por que eu tô me sentindo dessa forma? É o famoso burnout. Ou seja, pessoas com alta performance, que querem sustentar essa alta performance por um longo tempo, é que acabam caindo nesse famoso burnout. Então, é como se a gente tivesse sentado ali, né, num foguete, subindo, acelerando o tempo todo, acelerando, até que o próprio corpo se autorregula. Quando a gente não consegue ter maturidade emocional para perceber que está chegando num ponto que a gente vai bater contra a parede, o corpo ele dá uma relaxada um pouco mais forte para perceber, olha, hey, eu tô aqui, eu ainda existo, você precisa me considerar. Então, calma, vai com calma. E aí o corpo, ele traz essa quebra, né, essa ruptura, para que a pessoa se restabeleça. E aí, como que a gente consegue quebrar esse ciclo? Todo mundo quer a zona de performance, entregar grandes coisas, ser protagonista. Imagina a Tati com esse evento, devia estar o tempo todo na zona de performance, querendo mais, né, querendo melhor. Como que faz para não entrar nesse ciclo de sobrevivência e burnout? É trazendo emoções que sejam positivas com baixo padrão vibratório. Tranquilidade, serenidade, suavidade, despreocupação, passividade, que é a zona de renovação. Então, a cada trecho de alta performance, pensa que é uma maratona, mas é uma maratona em que você vai fracionando, é a maratona da sua vida. Então, vai fracionando momentos que você dá uma reduzida na velocidade, toma uma água, toma um shotzinho de energia, dá, né, uma relaxada e vai. E como que a gente faz isso? Pode ser meditação, uma caminhada, curtir de fato os finais de semana, então desconectar completamente do trabalho e se conectar com a família, com os amigos, com o lazer no final de semana,
férias bem tiradas. Então, não férias de 2 dias, 3 dias, 5 dias. Não, férias de você desconectar e até esquecer a senha do computador. Sabe aquelas férias que é tão gostosa, você pede até assim e fala, ai, que delícia. Relaxei de fato. É isso que a gente precisa para conseguir fazer a autogestão ou autorregulação, para que a gente consiga se manter o máximo do tempo possível nessa zona positiva de emoções. Tentar o máximo possível caminhar para o espectro negativo das emoções. Vai acontecer? Vai. Só que aí a gente já se percebe e já vai voltando para o nosso eixo, indo para o eixo da renovação. E tanto para a gente conseguir criar esse espaço entre estímulo e resposta, a gente se perceber para se autorregular, a gente precisa da consciência. Então, uma coisa que vocês podem estar se perguntando agora é, mas Pri, como que a gente pode tomar consciência, né? Seria ótimo se fosse um comprimido que vendesse na farmácia. E eu digo, por favor, me dá uma dose de consciência. Mas não é assim, né? E não tem fórmula mágica. É bastante esforço para a gente conseguir manter a consciência, a gente se manter presente. Então, é o estado de presença plena. A consciência é eu estar plenamente presente no momento, no aqui e agora. Com isso, eu consigo me perceber. Eu sou como um espectador da minha própria vida. Então, eu vou observando as minhas reações, as minhas emoções. Eu percebo o outro, então aumento o grau de empatia. Eu percebo o meu corpo. Eu consigo sentir muito melhor a minha intuição. Então, tudo isso acontece pelo poder da consciência. Uma forma muito interessante da gente conseguir manter esse estado de presença plena, e algo muito famoso, né? Que é o mindfulness. Ou a meditação, respiração. Gente, o simples fato de parar e respirar profundamente, contando até 3, profundamente, e expirando também em 3, por uns 5 minutos, já te traz essa consciência. Vai oxigênio para o cérebro, para o corpo, e você já consegue restabelecer a conexão, e até mesmo sintomas mais leves de ansiedade, eles desaparecem só com uma simples respiração. O fato importante também da questão de mindfulness é não lutar contra os pensamentos. Então, você vai parar para meditar e falar que não consigo, porque vem um turbilhão de pensamentos. Deixe vir. Se a gente tenta lutar contra o pensamento, é como se a gente estivesse dando mais alimento para que eles pudessem cada vez ser mais fortes. Toda vez que a gente luta contra, é como quando a gente quer dormir. Você começa a lutar para dormir, puxa, aí pode ter certeza, vai ficar a noite inteira em claro. Pensando, ai meu Deus, preciso dormir, porque já tenho que acordar. Relaxa, por favor, curtir. Então tá bom. Então, o que eu posso fazer aqui nesse momento meu comigo mesmo, que eu nunca tenho? É a mesma coisa na meditação. Observa o pensamento como uma nuvem. Ela vem e ela vai. E um segundo ponto importante para tomar consciência, se organizar. Todo laço aberto, preocupação, coisa inacabada, item que demanda ação, que está na nossa mente, no sistema de gestão, gera esse consumo da nossa consciência. Então, vai acabando degenerando a nossa consciência. Então, se mantenha sempre organizado. Respire, se mantenha organizado. E para a gente fechar essa nossa conversa aqui, só para relembrar os benefícios de uma vida com consciência, a gente vai conseguir se perceber melhor, perceber a nossa relação com as pessoas, o como a gente tem interagido com as coisas. Então, poxa, eu paro para comer, eu aprecio o sabor, o cheirinho da comida, eu consigo sentir o meu banho, eu ali numa conversa, numa reunião, como que eu estou me portando? Quando eu me percebo, é muito legal. Com isso eu consigo me autorregular, consigo pensar naqueles quadrantes e transitar intencionalmente e não deixar que as emoções me controlem. Porque quando a gente é jogado no burnout é porque as emoções nos controlaram. Se a gente está ali percebendo a gente mesma e se regulando, a gente consegue sempre pairar entre as emoções positivas. Ter o acolhimento ou não julgamento. Então, percebi que estou com algo, não se julga, não trava, não anestesia, sente, acolhe, pondera, pense, né, como que consegue sair daquilo. A gente consegue fazer escolhas intencionais, porque a gente está no controle e não as coisas ou pessoas. Com isso, a gente se torna protagonistas da nossa própria vida e aí consegue ter aquela tal felicidade e aquela leveza de espírito de sentir que a nossa vida tá valendo a pena. E é uma vida que, se eu pudesse
voltar outra vez para a Terra, eu escolheria a mesma vida tal e qual. Então, acho que a minha intenção com essas palavras, essa conversa, é que essa sementinha seja plantada para que vocês possam começar essa jornada, para terem a convicção de que estão vivendo a melhor versão de vocês e a melhor vida que vocês podem. A gente tem uma só vida. Vamos fazer história bonita, história leve, história feliz nessa vida. Se você gostou, né, desse conteúdo, quiser conversar mais, fica aqui os meus contatos, o pessoal vai disponibilizar. O Instagram da Catalyse é Catalyse VC. A gente sempre coloca pílulas de reflexão, textos no nosso blog e tudo mais. E o meu pessoal é Priamaro _Catalyse. Aqui também tem e-mail e telefone. Caso vocês queiram trocar uma ideia, vai ser um prazer. Eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, pelo tempo. E tô louca também para assistir as outras palestras, claro. Muito bom, que delícia te ouvir, Pri. Que delícia ouvir você falar sobre consciência. É uma das coisas que eu mais amo falar nos meus discursos também, que é quando nós vivemos a nossa vida com mais consciência, a gente realmente consegue fazer qualquer tipo de mudança que a vida precisar. Porque às vezes, né, como a gente estava conversando no começo, situações vão fazer com que, né, a gente nem sempre se sinta totalmente feliz, né, satisfeito, mas o que eu faço com essas situações que vão acometer o meu dia a dia faz uma diferença muito grande ao escrever, né, essa nossa história. Muito bom, adorei esse conteúdo, Pri. Muito obrigada, Tati, que prazer. Contem comigo para todas as edições desse evento lindo. Muito bom! Estamos então na 5ª edição do Circuito Mulher e você que está acompanhando a gente por aí, olha quanta coisa bacana acontecendo, sendo criada com muito carinho para você. Tati, mas se a gente está na 5ª edição, como é que eu assisto as outras edições do Congresso também? As 3 primeiras edições, elas foram presenciais, então a gente acabou que a gente não tem o conteúdo, infelizmente, dessas edições, mas desde o ano passado, desde a pandemia, quando nós digitalizamos esse nosso conhecimento, a gente aprendeu, né, que esse conhecimento vale muito e a gente tem todo o evento gravadinho para você que vai ser disponibilizado na sua trilha de aprendizado também. Então, desde 2020, agora para todo sempre, como a Pri já fez um compromisso com a gente, vocês vão cansar de ver a Pri aqui na 6ª, na 7ª, na 20ª edição do Circuito Mulher. Para você que está acompanhando o nosso evento daí do outro lado da telinha, fica por aí, tem muita coisa bacana ainda para acontecer. Nos vemos na próxima palestra. Tchau, tchau.